Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando com a Lid. Aqui eu te dou dicas e estratégias para você conseguir atrair mais clientes e faturar mais aí dentro da área da massoterapia. E o assunto de hoje é massagem modeladora. A gente já falou ali no meu feed sobre vários tipos de massagem, a gente já falou da drenagem, da massagem relaxante, da terapêutica, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre massagem modeladora. A gente sabe que por trás de massagem modeladora tem vários mitos aí, né? Várias promessas, vários milagres aí envolvidos que muitos massoterapeutas fazem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é verdade, o que não é, o que a gente pode oferecer para nossa cliente, qual o tratamento melhor que a gente vai poder oferecer para ela e realmente dar um resultado esperado para ela dentro da massoterapia, tirar as dúvidas dela, né, na massagem modeladora. Bom, eu separei 3 dicas para a gente começar a nossa conversa hoje sobre a massagem modeladora, para vocês já terem um resultado nos atendimentos de vocês, né? Já começarem a utilizar essas 3 dicas e realmente já verem ali que a sua cliente vai realmente ficar mais satisfeita com os atendimentos dentro da massagem modeladora. E aí a gente vai conversar um pouquinho depois sobre os mitos e verdades. A primeira dica que eu separei aqui para nós é realmente de ser sincero. Ter sinceridade sempre na anamnese ali, no primeiro atendimento, quando a pessoa vai fazer uma avaliação com você dentro da massagem modeladora, né, na parte estética. Por quê? Porque muitas vezes as mulheres, elas criam uma expectativa muito grande dentro de resultados, né, na massagem. Justamente por isso, porque às vezes se promete muita coisa que não tem como a gente dar esse resultado para elas dentro de uma massagem modeladora, dentro de um pacote, né? Então, a gente sempre tem que ser sincero na nossa avaliação e realmente conversar com ela, né, fazer ali um protocolo realmente que vai dar um resultado que a gente consiga realmente dar esse resultado para ela, né? E dar sempre para ela também um home care ali dentro da massagem modeladora, né? Dar uma massagem combinada com outros benefícios ali que ela vai conseguir ter um resultado mais rápido. Por exemplo, olha, tu vai fazer essa massagem modeladora, esse pacote comigo de estética, mas eu preciso fazer um acordo aqui contigo. Pra gente ter um resultado bom, eu preciso que a gente combine a massagem modeladora com atividade física, com ingerir bastante água e ter uma alimentação mais saudável. Isso é muito importante, por quê? Porque se a gente começar a fazer a massagem modeladora e a gente botar toda a nossa expectativa dentro da massagem modeladora e acabar não fazendo essa combinação, a gente não vai ter um resultado que tu espera e eu não quero ficar com todo esse peso nas minhas costas e eu também não quero te decepcionar no final do nosso pacote. Então vamos combinar aqui eu e tu e a gente vai fazer esse acordo que eu preciso contar contigo também pra gente ter esse resultado que tu gostaria. Então é importante a gente ter essa conversa, a gente sempre ter essa empatia também com a pessoa, porque não adianta a gente prometer milagre dentro da massagem modeladora e não conseguir no final das sessões ali dar esse resultado. Sem contar que a gente tem um resultado bom se a gente tem uma continuidade aí por muito tempo, né? Na verdade, a massagem é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, não é uma coisa que a gente tem que fazer só pra chegar num resultado e depois nunca mais fazer. Eu sempre costumo falar para minhas clientes que é como se fosse academia. Ela tem que estar sempre indo na academia. No momento que a gente para de ir na academia, infelizmente a gente pode ter malhado a vida inteira, a gente acaba perdendo ali todo o condicionamento físico, toda a musculatura a mais que a gente conseguiu, a massa magra. Então a gente acaba perdendo isso mesmo que a gente malhe a vida inteira, né? Realmente isso é muito ruim, é muito triste isso, mas infelizmente é a realidade. E na massagem modeladora também, a gente tem que ter uma continuidade, tem que ter sim uma combinação, né, da parte da alimentação, da atividade, porque também a gente pode explicar para nossa cliente que a quebra de gordura não é feita numa massagem modeladora, né? E isso é importante a gente utilizar nos nossos protocolos ali, sempre conversar, né, na nossa anamnese, sempre deixar bem claro para a cliente utilizar a sinceridade, que é a primeira dica que eu deixei aqui para vocês hoje, e falar para a cliente, olha, na massagem modeladora a gente não quebra a gordura.
porque é impossível a gente fazer isso com as mãos, porque senão todas as mulheres estariam em casa aqui mexendo na barriga, fazendo a quebra de gordura, seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, nada na vida é tão fácil assim, não é mesmo? E a gente tem que explicar para ela que na massagem modeladora a gente modela o corpo, assim como o nome já próprio já diz, né? Modelador. A gente tá moldando o corpo da nossa cliente e a gente não tá quebrando a gordura da nossa cliente. Isso só acontece com lipoaspiração, né, que suga a gordura, ou com a lipólise, que é quando a cliente ela tá fazendo alguma atividade física que ela tá queimando aquela gordura. Então o próprio corpo ele faz essa quebra porque ele precisa utilizar essa gordura que ela tem em estoque para ter como energia para o corpo dela. Então quando ela tá fazendo uma atividade física, quando ela tá reduzindo a alimentação, fazendo uma dieta, por exemplo, também o corpo faz a lipólise. O corpo utiliza o que ela tem de reserva para usar como energia para o corpo dela, né, para ela fazer as atividades do dia. Então, nesse momento, ela também tá fazendo a quebra de gordura e tá perdendo ali gordura corporal. Na massagem modeladora isso não acontece, né? A gente molda o corpo, a gente realmente modela o corpo e isso é muito bom de ser feito num processo de emagrecimento. Como ela já tá perdendo gordura, a gente tá moldando o corpo dela de uma forma realmente satisfatória, fazendo cintura, moldando culote, flancos, então ela vai ter um resultado muito melhor nessa perca de medidas aí, nessa perca de gordura que ela tá tendo nesse processo de emagrecimento. Então, a gente deixando isso bem claro, a pessoa não vai colocar também todo aquele peso nas nossas costas aí como massoterapeuta. Muitas vezes a gente passa por isso, né? A gente chega no final das sessões de um pacote, por exemplo, e a pessoa estava esperando que naquelas 10 sessões dentro do pacote a gente iria dar um resultado de lipoaspiração para ela ali dentro daquelas sessões, né, daquele pacote. Então isso não acontece. Então aí tá a primeira dica pra gente utilizar a sinceridade dentro da massagem modeladora. A segunda dica que eu queria dar pra vocês aqui hoje, dentro desse tipo de massagem, é a gente dar realmente esse home care que eu falei ali antes da massagem modeladora. O que é esse home care aí que eu chamo da massagem modeladora? É a gente dar para ela algumas dicas para ela conseguir ter esse resultado mais rápido que ela gostaria e realmente ter de dentro para fora do corpo uma melhora realmente, né? Não somente trabalhar a parte estética, né? A parte realmente ali da gordurinha localizada, mas tratar realmente como a nossa cliente está por dentro, né? Isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo para minha cliente, a partir de uma certa idade, a partir dos 30 anos, já começar a ingerir algum tipo de colágeno, né, o colágeno para pele. Muitas vezes elas têm ali a pele com celulite, né, com um pouco de flacidez. Então eu já dou esse home care. Claro que eu não indico, eu não sou médica, né, eu sou massoterapeuta. Então eu falo para ela, olha, se você quiser ir num dermatologista, talvez numa nutricionista, né, ou numa esteticista, que ela te indique algum colágeno que seja específico para a pele. A gente sabe que tem vários tipos de colágeno, tem colágeno para os ossos, colágeno para a pele, então tem vários tipos de colágeno, mas eu não sou especialista nisso, então eu indico para ela procurar algum especialista, né, ou ir numa farmácia de manipulação e mandar aí manipular um melhor colágeno para ela, da idade que ela tem, né, realmente específico para o que ela quer trabalhar. Normalmente é pele, flacidez, né, celulite, então esse colágeno é melhor. E também fazer aí já um check-up no corpo, né, ver o que ela precisa de vitaminas, de nutrientes, o que tá faltando. Esse home care é bem importante, porque além da gente estar realmente se preocupando com o bem-estar da nossa cliente, se preocupando com a saúde do nosso cliente, a gente tá mostrando que a gente não quer só realmente estética, né? Porque as mulheres, elas querem o quê? Tá bonita por fora, mas muitas vezes elas têm que começar a tratar o seu interior, começar a tratar por dentro. E a gente, como uma massoterapeuta consultora, a gente vai realmente saber explicar para ela que é muito importante tratar aí de dentro para fora nas massagens de estética, massagens modeladora, né? Eu gosto muito de falar para minha cliente esfoliar bem a pele dela antes da massagem modeladora, ou senão a gente tira uns segundinhos a mais, eu peço para ela vir antes pra gente esfoliar ali pelo menos uma vez na semana, né? Se é normalmente massagem modeladora, elas vão aí mais vezes na semana fazer essa massagem, né? Mas eu sempre peço para esfoliar a pele antes, por quê?
Como eu utilizo cremes termoativos, né, cremes ali com ativos que vão introduzir na pele, que realmente são cremes para ativar a circulação, com a pele bem esfoliada, tirando aquela primeira camada ali de células mortas, esse creme ele vai entrar muito mais forte, a pele vai absorver muito mais rápido e a gente vai conseguir ter realmente um resultado do final da massagem mais um resultado, digamos que um pouco melhor, né, do que se a gente não tivesse esfoliado. Não que se a gente não esfoliasse, não tivesse resultado, não teria resultado, vai ter também, mas o creme ele vai absorver muito mais rápido e os ativos desse creme também, fazendo com que a pele tenha uma circulação melhor e tenha a hipiremia, né? Cause a hipiremia, que é quando a pele fica vermelhinha e realmente demonstra que a gente conseguiu ativar a circulação naquelas regiões que a gente trabalhou. E a última dica que eu queria dar pra vocês aqui, antes de falar um pouquinho dos mitos e verdades da massagem modeladora, é pra vocês fazerem uma boa avaliação. Como eu já disse no início, a gente tem uma boa anamnese separadinha já pra gente fazer antes dos nossos atendimentos, é muito importante. Por quê? Muitas vezes as clientes elas esquecem como é que elas estavam no início das nossas sessões de massagem. Então a gente vai ter ali como provar como é que elas estavam no início e como é que elas ficaram ali na metade do pacote ou no final do pacote. Então a gente fazer uma boa avaliação, tirar as medidas, realmente tirar foto, porque na foto a gente consegue ver bem o resultado na parte de celulite, né? Aquela pele com aspecto de casca de laranja, isso melhora muito com as massagens. Em um pacote a gente já consegue ver um resultado bom. Também, redução de medidas, a gente consegue ver muito nas fotos isso, né? E a cliente, ela vai ter aí esse retorno, né, desse investimento que ela fez com a gente e também nesse tempo que ela teve ali, né, todas as semanas, realmente se preocupando. É claro que a gente vai deixar bem claro pra ela que se ela fizer bem direitinho todas as nossas dicas ali de sempre combinar, né, com exercício físico, com uma boa alimentação, com ingerir bastante água, a probabilidade de ela ter um resultado muito melhor do que o que ela imaginava é 90% a mais, né? 100% a mais se ela fizer a combinação certinha ali do que a gente tá falando pra ela. Então, fazer uma boa avaliação, isso vai dar um diferencial nas massagens modeladoras de vocês também. Então, segue essas 3 dicas aí, já começa a utilizar isso nos atendimentos de vocês, que eu tenho certeza que vai dar muita diferença no resultado e na autoridade de vocês dentro da área da massoterapia e principalmente dessa parte estética, tá bom? Vamos falar um pouquinho então agora sobre os mitos e verdades. Essa parte não é só para massoterapeuta, né? Muitas pessoas aí que estão assistindo essa live às vezes não sabem realmente o que é verdade, o que não é, né? Porque tem muita coisa aí envolvida, muita propaganda enganosa envolvida dentro das massagens estéticas, né? Tem muitas promessas que fazem que realmente isso não acontece e as mulheres acabam ficando aí muito insatisfeitas e muito sem acreditar nas massagens modeladoras, acabam indo para um outro processo aí, às vezes uma lipo, um processo às vezes mais agressivo, né, do que uma massagem realmente. Então, o primeiro mito aí e verdade sobre a massagem modeladora é a diferença de massagem modeladora e drenagem linfática. Muitas pessoas chegam lá na sala e falam, Lid, eu preciso fazer drenagem linfática porque eu quero perder medidas, eu quero emagrecer, eu tô num processo de emagrecimento e eu tô me incomodando com esse culote, com meus flancos, com essa gordurinha aqui atrás do sutiã, então eu quero trabalhar isso, eu quero fazer drenagem linfática. Isso muitas vezes aconteceu comigo, por isso que eu tô falando isso com vocês, porque realmente eu acho que isso é muito importante a gente sempre deixar bem claro para nossa cliente a diferença de massagem modeladora e drenagem linfática, porque são massagens totalmente diferentes, né? Totalmente, desde do ponto A ao ponto B, elas são totalmente diferentes e as pessoas se confundem muito e muitas vezes elas vão pensando que querem fazer uma massagem modeladora e falam drenagem linfática e assim, consequentemente, ao contrário também. E às vezes, sabe o que acontece? Elas acham que a gente, como massoterapeuta, como profissional, a gente fez errado, a gente não fez o que elas estão pedindo, mas elas pediram drenagem linfática esperando que a gente fizesse uma massagem modeladora. Deu pra entender?
mais ou menos, né? Mas enfim, já recebi cliente até faz umas 2 semanas que ela tava indo em outra profissional. E ela falou assim pra mim, Lid, eu gosto de massagem assim, que nem tu faz, massagem mais forte, com mais pressão, com bambu, com rolinho. E eu tava indo numa menina que ela fazia quase uma massagem relaxante em mim. Eu disse, olha, o que tu pediu quando tu chegou nessa massagem? O que tu pediu pra ela? Ela disse, eu falei que eu queria drenagem linfática, que nem eu faço aqui. Só que olha só, é aí que tá o grande erro. Ela fez drenagem linfática, a profissional não estava errada, fez uma drenagem linfática, mas na cabeça da pessoa, da cliente, ela queria uma massagem modeladora. Aí é que tá o grande erro, né? A gente tem que conversar com a nossa cliente, a gente tem que ver realmente o que ela quer, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele quer. Então a gente tem que estar sempre conversando, por isso é importante a parte da anamnese, da gente fazer realmente ver o que o cliente está pensando, né? Qual é o objetivo dele naquela sessão. Então ali a massoterapeuta acabou perdendo a cliente, né? Eu não tinha horário, então essa minha cliente acabou vindo comigo depois de muita insistência, eu consegui encaixar ela num horário e ela veio e me contou essa história, né? Que ela queria muito fazer massagem comigo porque ela tava fazendo em outra profissional que tava fazendo massagem modeladora, só que na verdade era uma drenagem. Então eu expliquei pra ela, eu disse, olha, não tava errado, ela tava fazendo uma drenagem linfática, né? Tu deveria ter pedido uma massagem modeladora. Mas é importante a gente ter isso, né? Eu na primeira sessão que eu fiz com ela, eu também conversei, perguntei qual era o objetivo, então por isso que eu entendi que ela queria uma massagem modeladora. Então aí fica realmente a sacada para vocês, tá? Expliquem a diferença de drenagem linfática e modeladora. E é bom a gente combinar sempre drenagem com essa massagem mais forte, que é a modeladora. Por quê? Porque na drenagem a gente consegue desintoxicar o nosso corpo, a linfa realmente ela é numa camada mais superficial da nossa pele. Então com movimentos leves e constantes, né, bombeamentos, que é mais ou menos o mesmo movimento que a circulação sanguínea faz, a gente consegue desintoxicar o nosso corpo, liberar resíduos ali que o nosso corpo não precisa utilizar, então por isso que se faz bastante xixi depois da drenagem linfática. A gente consegue ter um alívio da pessoa realmente com edemas, né? Com essa sensação de peso do corpo. E, consequentemente, trabalha também celulite, que é uma inflamação, né, da gordura. Então, a gente também tem um resultado para a parte estética trabalhando na drenagem. Muitas vezes elas chegam muito inchadas, né, e a gente começa já a fazer uma modeladora, mas na verdade que a cliente tem a necessidade também de drenagem. Então, a gente combinar com a nossa cliente, olha, tal dia a gente vai fazer drenagem e tal dia a gente vai fazer modeladora, para realmente ter um resultado significativo, um resultado realmente legal ali, né, considerável dentro do nosso pacote. E explicar para ela a diferença. Ó, na drenagem, como é mais superficial, a gente vai fazer uma massagem mais leve, né, com bombeamentos ali, realmente carregando o líquido, o retorno da linfa, explicar o que é linfa, onde ficam os gânglios linfáticos. A gente vai dar uma aula de anatomia breve ali para nossa cliente e explicar o porquê que é importante a gente fazer essa combinação e é importante também a gente mandar esse líquido que tá ali parado realmente para fora do nosso corpo. E na massagem modeladora a gente vai falar que é uma massagem com mais pressão, que a camada adiposa dos lipócitos ali, os lipídios, realmente é mais profunda, é na terceira camada da nossa pele. A gente tem a hipoderme, a derme e a epiderme, a derme e a hipoderme, que é na terceira camada, que é onde ficam os lipídios, né? A camada de gordura. Então ela é mais profunda, por isso que a gente não consegue fazer uma quebra de gordura com as nossas mãos. Né? Então a gente vai explicar para ela que é mais profunda e por isso que a gente tem que fazer movimentos com mais pressão, movimentos mais rápidos, né? Realmente para ativar aquela circulação, porque a gordura ela realmente não tem uma circulação, né? Não tem água naquela gordura, porque a gordura não mistura com água, isso a gente sabe na pia da nossa cozinha. Então no nosso corpo é da mesma forma e a gente fazendo a circulação, ativa bem a circulação, que é sangue, que é basicamente 80% água. A gente faz com que essa gordura inflamada realmente ela fique mais maleável para a gente conseguir ir moldando o nosso corpo. E combinando com atividade física, combinando com ingerir bastante água, a gente consegue então moldar o nosso corpo. E a cliente com exercício, né, com dieta, alimentação saudável, consegue fazer a quebra de gordura, né? Isso ela que vai fazer por ela. Infelizmente não é a gente que vai conseguir fazer isso. Ou um cirurgião plástico ali, botando uma cânula e tirando, ele consegue também. Então a gente deixa bem claro isso na nossa cliente, né? Massagem modeladora dói?
Mitos e verdades. O que vocês acham? Comentem aqui abaixo desse vídeo se vocês já fizeram massagem modeladora e se vocês têm essa resposta. Bom, normalmente a cliente me pergunta e o que eu falo pra ela? Olha, dói um pouquinho, por quê? Porque como a celulite e a gordura é uma inflamação, a gente tá mexendo ali, né? E realmente dói um pouquinho. A gente tem que usar movimentos com mais pressão, né? Eu utilizo bambuterapia, eu utilizo um rolinho turbinado. Então, dói um pouquinho, mas a gente pode falar pra ela que isso vai ser sempre... depende de cada pessoa, isso é muito individual e a gente sempre vai respeitar ali o limite da nossa cliente. Então a gente vai estar sempre conversando com ela, sempre perguntando, né, como é que tá, se tá doendo muito, a gente vai com mais leve. Então a gente não pode fazer com que a nossa cliente tenha um trauma de massagem modeladora e nunca mais vai querer fazer esse tipo de massagem. Então é importante a gente deixar isso bem claro para ela, que dói um pouquinho, né, é desconfortável porque a gente tá trabalhando gordura, que é inflamação, celulite, mas o resultado, né, vale muito a pena se fizer essa combinação e é gradativo, né, é gradual essa dor que ela sente. E isso é bem notório, elas também falam muito isso. Nossa, Lid, quando eu fiz as primeiras sessões de massagem modeladora eu quase morria. Agora tá bem tranquilo, eu não tô mais sentindo aquela dor que eu sentia antes. Então isso é gradativo. Né, ela vai fazendo as primeiras vezes, é que nem academia, né? Bem parecido com a academia. A gente vai a primeira semana na academia, nos primeiros, quando a gente começa, na outra semana parece que a gente foi atropelada, né? E realmente ali a gente quase morreu na academia, a gente tá com muita dor no corpo, então é bem parecido com isso, né? E na massagem modeladora também, é gradativo, né? No decorrer que ela for fazendo, várias vezes ali, ela vai realmente, digamos que se acostumando com a dor e vai diminuindo, né? Essa dor da massagem modeladora. Outra pergunta que normalmente elas fazem, que é bem curioso, se elas podem utilizar um creme, né, para reduzir medidas, esses cremes que são termoativos, né, que tenham ali ativos que ajudam na circulação, que são termogênicos, se realmente ajuda para perder medidas. Né? Elas perguntam isso, posso comprar esse creme aqui que tu utiliza, que tem pimenta, eu posso utilizar em casa também para conseguir ter resultados melhores na massagem modeladora? Bom, o que eu falo para elas? Mitos e verdades aí. Somente o creme de massagem que é termogênico, que são cremes normalmente que tem o quê? Pimenta negra, cafeína, que são cremes que tem nicotinato de metila. Então esses cremes todos, eles servem para ativar a circulação. Sozinho ele no nosso corpo, se a gente passar e deu, ele só vai ativar a circulação, não vai ter efeito nenhum, se a gente somente passar o creme e deixar. O resultado, 90%, vamos dizer 98% da massagem é por causa das nossas mãos, por causa dos movimentos que a gente utiliza, também da pressão que a gente utiliza, das técnicas que a gente utiliza. Não é somente o creme, né? O creme ali é um a mais, né, que a gente tem para conseguir ajudar a gente a ativar ainda mais a circulação. Mas eu falo para elas, olha, se você quer utilizar algum creme que seja termogênico, utiliza, mas utiliza antes de tu ir pra academia, antes de tu ir fazer uma caminhada. Aí tu passa e vai pra academia, passa e faz a tua caminhada, faz alguma atividade realmente que vá ativar o teu metabolismo. Por quê? Porque quando você fizer isso e o creme estiver em contato com a tua pele, aí sim esse creme vai fazer um resultado, vai ativar muito mais a tua circulação e aí vai ter um resultado melhor, realmente vai valer a pena tu ter comprado esse creme e ter em casa aí para utilizar, não somente nas massagens. Então fica aí a dica aí, mitos e verdades, utilizar somente o creme termogênico, termoativo, não adianta, tá bom? A segunda ali, algumas das outras perguntas que o pessoal me faz normalmente é se a massagem modeladora quebra a gordura. Então esse é um grande mito aí, como eu falei desde o início desse vídeo, né? A massagem modeladora ela não quebra a gordura,
né? Ela realmente, ela molda o nosso corpo, ela faz com que a gente modele cintura, culote, né? Gordurinha do sutiã, bumbum, então faz com que a gente modela o nosso corpo, faça ali com que a gente ajude na nossa aspecto da pele, aquele aspecto de casca de laranja, isso ajuda muito, ativa a circulação, então tem vários benefícios, milhões de benefícios, mas não faz, a gente com as nossas mãos a gente não é capaz de fazer a quebra de gordura. Vamos deixar isso bem claro para nossa cliente. O pessoal sempre me pergunta também quais os aparelhos que eu utilizo na massagem, né, que eu tenho na minha estética. E se tem diferença em utilizar massagem com aparelho e sem aparelho. Bom, eu tenho alguns aparelhos que eu utilizo nas minhas massagens, tá? Eu utilizo um ultrassom, eu utilizo a endermoterapia, eu utilizo o pump boom, utilizo as técnicas com bambu, com rolinho turbinado, né? Então eu tenho alguns aparelhos, algumas técnicas que eu utilizo, não somente ali com as mãos, né? Mas o que eu faço? Quando eu comecei a atender, eu não tinha, né, nenhum aparelho, não tinha pump boom, que a mulherada gosta bastante, não tinha a endermoterapia, que é um aparelho também que eu utilizo. Mas quando eu consegui conquistar o meu espaço, eu fui investindo em alguns aparelhos, né? Porque além disso ser melhor para nós como massoterapeuta, a gente realmente tem alguns aparelhos para nos ajudar ali a não desgastar muito a nossa mão, o nosso corpo, os nossos movimentos. O aparelho ele dá um resultado bem parecido com a massagem manual, né? Por exemplo, a endermoterapia, que é um aparelho de sucção, ele dá um resultado muito legal, ele ativa muito mais rápido a circulação do que a gente ficar ali somente com as mãos fazendo. Então é muito mais rápido, né? E é um aparelho ligado na luz, então ele funciona ali, a gente não precisa estar com as nossas mãos ali realmente ativando aquela circulação, né? Então é muito mais fácil. Então os aparelhos vieram como benefício para nós massoterapeutas, para a gente não se desgastar muito e também para nossa cliente para ela ter um resultado realmente mais rápido e satisfatório. Então eu sempre falo isso para elas, né? Mas eu não deixo o aparelho se tornar um refém dentro das minhas sessões. Né? Se um dia eu não tiver com o aparelho, tenho várias clientes que não querem com o aparelho, querem só manual, né? Então eu não deixo aquilo se tornar tão importante, né? Aquilo se tornar mais importante do que as minhas mãos, do que eu como profissional. Então eu falo, olha, eu posso combinar com alguns aparelhos que eu tenho aqui pra gente ter um resultado mais rápido. Tem clientes que gostam, tem clientes que querem só manual, então isso é muito pessoal, né? Então a gente deixar a cliente bem à vontade para ela escolher o tratamento que ela quer fazer. Então eu tenho o ultrassom também. Por que eu gosto do ultrassom? Porque ele é um tratamento que a gente consegue pegar uma camada mais profunda da nossa cliente, a camada ali de gordura que a gente comentou, que é a terceira camada lá da nossa pele. Então a gente conseguindo ter algum aparelho de ultrassom, a gente consegue ter esse resultado aí de dentro para fora. Então o ultrassom ele tem a capacidade de, através do gel condutor, né, e das suas ondas ali de ultrassom, fazer aí a quebra dessa gordura realmente. Claro que isso é um resultado aí de muito tempo, né? De um protocolo, da gente fazer combinações, como eu falei. E a cliente também tem que nos ajudar com atividade física, com bastante alimentação, né, adequada e tomando bastante água. Claro que tem gorduras que a cliente pode fazer vários tipos de tratamento, né? Mas às vezes elas querem um resultado mais rápido. O que eu falo? Olha, se tu quer um resultado mais rápido, eu não vou nem falar para te investir aqui todo o teu dinheiro em massagem, em outras técnicas com vários aparelhos, porque a lipoaspiração vai te dar esse resultado mais rápido que tu quer, né? É mais agressivo, é um procedimento mais agressivo, sim. Mas eu sou bem sincera com a minha cliente, né? Eu sempre vou dar a solução para ela, não vou estar enganando ela, não vou estar prometendo aí milagre e vou sempre dar um protocolo, uma resposta para ela que ela realmente esteja procurando. Então a gente sempre deixar aí claro, bem claro, né? Tudo em panos limpos. E eu gosto muito de utilizar aparelhos, então, nas minhas sessões, né? Pra mim não me desgastar muito. São aí os meus aliados dentro das minhas sessões de massagem modeladora.
Então o pessoal pergunta e eu utilizo em dermoterapia, eu utilizo ultrassom, eu tenho um ultrassom chamado Mantus, eu tenho Pump Boom, eu utilizo bamboterapia, rolinho turbinado, tudo isso eu utilizo. Qual é a outra dúvida que é muito importante vocês saberem? Massagem modeladora deixa hematomas roxos? Olha, eu já vi muita cliente, eu já vi muita gente, muita foto de pessoas que ficaram muito roxas na massagem, depois da massagem modeladora. Mas muito roxas, parece até que foram espancadas. Gente, a cliente na massagem modeladora ela não pode sair com muito hematoma, né? Ou com nada de hematoma. O ideal é ela não sair com hematomas. Eu sei que tem pessoas que são muito sensíveis, pessoas que às vezes só encosta ali e já fica roxa, né? Se bate, já fica roxa, né? A pessoa que já tem ali uma má circulação. Então a gente tem que cuidar com isso, não deixar a nossa cliente toda cheia de hematoma, isso não pode acontecer, tá bom? Então na massagem modeladora a gente sempre vai perguntar para nossa cliente se tá doendo, se tá machucando, a gente vai chegar, a gente não vai fazer mais do que o limite dela ali de dor, né, de sensibilidade, lembrando que cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, cada pessoa sente diferente, a gente nunca deve duvidar da dor do nosso cliente. E a gente sempre vai fazer uma massagem adequada para cada tipo de cliente, específica para cada tipo de cliente. E nunca deixar ela sair cheia de hematoma e sair falando ali, e ela vai falar que foi na massagem modeladora, que foi com tal profissional, que deixou ela toda roxa, que quase morreu na massagem. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que deixar com que a massagem modeladora faça o trabalho dela, faça o resultado dela, mas específico para cada pessoa a gente vai utilizar uma certa força, uma certa pressão, ok? Não podemos deixar as clientes cheias de hematomas, tá bom? Os cremes termoativos, isso vai de cada profissional querer escolher qual creme utilizar. Eu no inverno, eu utilizo muito de pimenta negra, com nicotinato de metila eu termino ali e finalizo para realmente ativar bem a circulação, né, que é realmente um ativo que deixa a pele bem vermelha. A gente tem que cuidar com as pessoas que têm alergia também, sempre perguntar, porque fica bem vermelho, e não utilizar muito, tá, gente? Isso ativa mesmo a circulação. Pessoas que têm problema de pressão alta, né, tem que cuidar, porque isso ativa, a pessoa fica com calorão e pode parar até no hospital. Então a gente tem que fazer uma boa anamnese, perguntar se a pessoa tem algum problema de saúde, se ela tem alguma alergia a algum tipo de creme, para poder usar o nicotinato de metila. Cafeína é muito bom, né? Tanto que a cafeína ela tá aí em todos os ativos para emagrecimento. A gente tem cápsula de cafeína, aquelas lipoenzimáticas que é introduzido, tem cafeína. Então quase todos os procedimentos que é utilizado para emagrecimento é utilizado a cafeína. Então o creme de cafeína também é muito bom. É um aliado aí nas nossas massagens estéticas. E tem vários outros, né, elementos aí que se utilizam em cremes para massagem estética. Isso fica bem à vontade para cada profissional escolher qual creme que vocês vão se adequar mais aí nas massagens modeladoras. No verão, eu gosto de usar os crioterápicos, que os crioterápicos, eles são cremes que gelam, não esquentam, né? Não são termoativos, eles são crioterápicos. Então eles gelam e dá uma sensação de... também ativa a circulação, também tem esse resultado, mas ele tem aí o efeito contrário, né? Ele acaba gelando e no verão até dá uma sensação boa, né? Então eu utilizo esses. Eu troco até porque para as minhas clientes não se acostumarem e realmente para a pele, para o corpo não ficar acostumado ali sempre com aquele mesmo tratamento. Então é bom a gente às vezes fazer também umas trocas, mudar creme, mudar os ativos pro corpo dar aquele susto, né? E não ficar acostumando ali sempre com aquele mesmo protocolo. É bom a gente também falar para os nossos clientes que a celulite ela tá totalmente relacionada com o quê? Com a questão da má alimentação, né? Celulite super relacionado com a má alimentação, tá totalmente ligado ali, andam juntos. Às vezes tem questão de que vem da família, né? Hereditário. Então às vezes tá ligado com essa questão. A mãe dela já tem bastante celulite, né, familiares ali, então já vem isso da família, hereditário, né, e a gente vai conseguir tratar, mas a gente pode conversar isso com a nossa cliente, perguntar, como é que é a tua mãe, né, das tuas irmãs, elas também têm celulite, então talvez isso, porque às vezes não é questão de gordura, às vezes não é porque a pessoa é gordinha que ela tem celulite, tem magras, pessoas bem magras que têm celulite também.
Então aí pode ser da questão hereditária da família, né? Também a questão alterações hormonais. Às vezes ela pode estar com alguma alteração hormonal, né? Porque a celulite, ela é bem... Por que dá celulite ela mais em mulheres? Porque a gente tem a questão hormonal, a gente tem hormônios que fazem com que a gente realmente retenha mais líquido, que fazem com que a gente produza aí a gordura localizada, né? Por isso que as mulheres, elas têm gordura localizada em partes específicas do corpo que homens não têm, né? Então os homens, eles têm essa vantagem, eles não têm tantos hormônios que nem a gente, né? Que ficam aí nos deixando meio louca e também causam celulite também, causam gordura localizada, causam aí muitas vezes não conseguir emagrecer, uma dificuldade grande no emagrecimento por causa da questão hormonal. Então a gente falar para conversar bem com a nossa cliente e ver se não é questão ali de alterações, né? Aí ela teria que ir numa nutricionista, num nutrólogo, no endócrino, né, para ver realmente se ela tá com a tireoide aí bem certinha na questão aí de hormônios. Isso pode ajudar muito ela no resultado também das massagens, porque muitas vezes elas fazem massagem e não tem resultado, e não sabem realmente que o corpo dela por dentro tá todo em desequilíbrio. Então ela tem que começar a se organizar na parte interna dela, na saúde de dentro do corpo dela, para depois a gente começar a cuidar da parte de fora, né, na parte da pele realmente. Bom, basicamente são essas as verdades e mitos, né? Mitos e verdades das massagens modeladoras. Espero ter esclarecido aqui para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer de tudo para conseguir responder para vocês de uma forma mais clara, mais específica e mais sincera dentro aqui das nossas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.